السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hoje vamos continuar sobre os avisos grandes, sobre esses problemas dos muçulmanos na Terra inteira. Hoje é a última aula sobre isso. Vamos falar sobre uma coisa muito importante. Algumas das doenças que está de coração. Algumas doenças que passam dentro dos corações das pessoas. No começo, eu vou começar com esses versículos de Al-Qur'an. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Esses versículos são de Al-Qur'an, que significa que desse pedido de súplica do profeta Abraão, quando ele estava pedindo de Deus que não ignomina ele no dia do juízo final, o dia de quando eles ressuscitarem para voltam para Deus de novo, e esse dia quando não ninguém tem beneficiante ou beneficiário de riquezas ou filhos, exceto essas pessoas, exceto quem chega a Allah com coração inclutado ou com coração bom, completo. Então, o que quero falar sobre isso? Doenças do coração. A pior coisa que pode acontecer para o homem, para o humano mesmo, que tem coração doente. A doença que estou falando não é doença médica, é doença espiritual. Essa doença que Allah sempre avisou nós sobre essa doença, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre avisou nós sobre isso. A doença que é muito ruim se alguém pegou esse tipo de doença. A doença de coração pode acontecer de qualquer razão. Vou falar primeiro por que tem essas doenças, porque o coração está importante mesmo. O coração é muito importante porque é o coração mesmo, o lugar onde está lidando todas as coisas. Allah já contou para nós no Alcorão, que significa que ele já enviou o profeta Muhammad para guiar-nos e para limpar nossos corações e para ensinar também o livro que é o Alcorão e a Hikmah, que deve ser a sunna do profeta Muhammad. Também, como esse coração ele está lidando todas as coisas, como Abu Huraira já disse uma vez, o coração é o rei de todos os órgãos dentro da pessoa. Todos os órgãos são solidários. Quando o rei está bem, todos os solidários estão bem. Esse mesmo que Abu Huraira queria que dá uma semelhança. Também coração, se alguém tem problema dentro do coração dele, ele sempre esqueça todas as coisas da religião. Esse pior de tudo. Coração, se está doente, tem problemas dentro das pessoas, especialmente estudante de religiosos, como sempre eu aviso sobre isso, estudante religioso deve que andar passo a passo, como avisei na primeira aula, passos de estudantes religiosos, e diferente de quem estuda coisas sobre a religião, estuda coisas assim, sociedades, coisas de filosofia, assim, de qualquer jeito, são diferentes, mas essas pessoas dentro da religião mesmo, que estão estudantes religiosos, algumas deles têm alguns problemas por causa da doença do coração. Eu vou explicar mais sobre essas doenças de coração, mas tem que saber, antes disso,
Algumas pessoas nunca sentiu prazer, nunca sentiu a felicidade. Eles pensam que a felicidade, quando sai da religião, quando eu bebo, eu fico atrás de mulheres e homens, tanto faz, e fica atrás dos outros, eu faço maldades, ou roubo, tenho muito dinheiro, ele então vai ficar feliz. Na verdade, não. A felicidade está dentro dessa religião quando bega quando o seu coração é certo, é ótimo, é bom. Nesse tempo, você vai sentir a felicidade. A felicidade não só para essa vida atual, mas também a felicidade para a próxima vida também. A felicidade vai sentir mesmo como esse versículo do profeta Abraão, ou sobre o profeta Abraão, esse súplica, ele está pedindo Deus que dá para ele um coração certo, ou bom, para ele consiga ficar salvado no dia do juízo final. Também como Imam o Sheikh Abdullah ibn Abi Jamra, ele disse que alguns dos estudiosos, os sábios, eles eles cuidam bem de que tem nas pessoas, ou intenções das pessoas que está começando de coração. Coração, o lugar de intenção, e todas as coisas dependem desse coração. Uma coisa muito importante, Allah deu para esse coração uma posição muito importante para nós nessa vida e a próxima vida também. No dia do juízo final, a gente vai para o palácio, esse coração que dá para nós e ajuda-nos para ficarmos salvados. O coração, ele pensa, ou ele tem essas intenções, e a gente pode fazer uma coisa boa ou coisa ruim, depende da intenção que está dentro do seu coração. O coração é um lugar muito, muito, muito importante. Uma coisa muito temos que saber quando o coração está completo, está certo. O coração faz todas as intenções certas. Até quando a gente come, dorme, entra no banheiro, faz as coisas diárias dele. Ele, quando tem um coração de intenções boas, ele está adorando Allah com essas coisas diárias. O coração é o lugar que sempre recebe as provas de Deus. Essas provas são algumas provas que passam para nós em nossa vida, em nossa religião, em todas as coisas. O maior deles, as provas da adorar Deus. No começo, Allah manda para nós mensageiros com mensagens para seguirmos Ele. Algumas pessoas caem nessa prova primeira e não conseguem ficam com esse. Alguns entram na religião e saem de novo porque eles têm coração mau, o doente, na verdade. Outro tipo de prova sobre educação, ciência, aprendizagem, conhecimento, e cuida das coisas da religião, esse tudo está dentro do coração. Quando temos coração bom, a gente faz. Ações também, outra coisa que a gente fica provado nessas coisas, todas nossas ações está provado, depende, como eu falei, depende das intenções, problemas que está dentro das pessoas e argumentos, esse tudo está do jeito que ficamos aprovados por ele. Alguns desejos humanos, temos que entender que desejos humanos têm um jeito certo para seguir ou para realizar. Desejos que estão proibidos não podemos fazer. Esse que estão proibidos, se nossos corações não são bons, vamos andar nesses pecados e vamos fazer errados. Como Allah já disse no Corão, que significa para as pessoas, para os filhos de Adão, tem essa decoração, está para eles, está decorado. Alguns desejos, desses desejos, mulheres, para os homens, com certeza, ou homens para as mulheres, dinheiro, filhos e cavalo nesse sentido significa qualquer coisa que a gente anda com ela, pode ser moto ou carro, tanto faz. E essas coisas todas estão dessa vida atual e que melhor deles estão esperando ali no paraíso. Além disso, tem também das provas que a gente passa, quando tem dúvidas
Dúvidas que quero falar aqui, dúvidas dentro da religião. A gente lê uma coisa e duvida. É esse mesmo de Deus. Então, que como falei antes, tem que perguntar a um sábio, estudioso, um professor de religião, professor religioso, que ele tem licença religiosa para falar. Ele domina a língua árabe, porque não pode responder para você sem dominar a língua árabe do jeito certo. Domina a gramática da língua e todas as seções de a língua. Tem bastante caminhos na língua, ele tem que saber isso. Se o professor sábio, ele que me entende ou pega as regras islâmicas de dentro de Al-Qur'an e dentro da Sunna. Tem também das provas que passa para as pessoas, poder, presidência, fica chefe do trabalho, presidente do país, presidente do lugar, prefeitura, prefeito, fica trabalhando num lugar de poder, qualquer lugar. Até o professor na escola, professor acadêmico, professor num lugar que também tem poder. Ele trata e usa esse poder no jeito certo ou errado, dependendo do coração dele. Médico também, ou qualquer jeito que a gente basta ver é o que está dando para nós um tipo de poder. Último tipo de provas, eu quero falar sobre família. Esse é muito, muito importante. Talvez a família é boa, talvez a família é ruim. Talvez a família boa de educação e maneira, jeito, essa é uma coisa boa. Ou talvez a família boa do jeito que eles têm dinheiro, eles conseguem de dominar as coisas. Ou tem uma família tá poderosa, uma família dos reis, príncipes, princesas também, eles pensam assim, como nossas famílias estão tá poderosas, nós podemos fazer qualquer coisa. Se o coração não é bom, eles não vão tratar as pessoas bem. Tem bastante razões para ter essas doenças dentro do coração. Antes de falar sobre essas razões, eu quero também avisar que tem vários tipos de doenças, acontece só porque a gente fica com distância de Deus. Quero falar sobre razões de ter doenças. Razões que ter doenças dentro do coração e também me estraga o coração, como a gente pode falar, esse estraga o coração significa que fica mal do jeito que ele está tratando tudo, tratando dentro dessa pessoa. A primeira razão mesmo é ignorância. Que tipo de ignorância? Eu falei antes, primeira aula, estava falando sobre níveis ou tipos de como buscar o estudo ou como fica estudante. Está antes do Islã, tem conhecimento geral, no muçulmano novo, pouco conhecimento, tem que aprender as padrões, as coisas básicas do Islã, que está obrigatório para aprender, e qualquer coisa você entra nela, você tem que aprender. Esse nível mesmo, se você não conseguiu desligar, esse vai dar para você ignorância. Depois disso, algumas pessoas pegam básicos e pensam que eles são professores. Pegam, eles sabem, aprendem como fazer uma oração, então eles pensam que agora podemos ensinar a religião. E saem na frente de todo mundo, nos vídeos, na frente de aulas, e ficam na frente das pessoas na mesquita e começam a falar, agora para fazer a oração tem que fazer isso, tem que fazer isso. E não param nesse nível. Esse nível é normal, porque ensinar quem está anterior, ensina quem está novo. Mas o que é pior, que eles começam a falar sobre coisas que eles nunca entenderam. Tipo da ignorância, alguém fala a opinião dele no Alcorão. Está proibido em todos os tipos de muçulmano que alguém dá a opinião dele no Alcorão. O profeta já disse, como está esse hadith no Sunan at-Tirmidhi, que significa quem dá a opinião dele no Alcorão ou explica o Alcorão da opinião dele, da cabeça dele, então espera o seu lugar no inferno. Ou também falou esse tipo de sunita.
Vamos ver a Shita que está falando, também em Bihar al-Anwar, esse livro de hadith, o maior livro de hadith na Shita, tem esse hadith que significa também que Allah disse para essas pessoas que derem a opinião deles para explicar o Corão, vocês, no dia do juízo final, vocês vão para o inferno, vocês já pegaram minha raiva, vão para o inferno, esse mesmo significado do hadith. Então, muito importante que não dá sua opinião em qualquer coisa. Na verdade, você tem que respeitar a religião. Você não vai dar sua opinião medicina se você não entrou na área da medicina. Você respeita a medicina mais do que a religião, que é mais importante. Você não vai dar a sua opinião política no parlamento. No parlamento é isso uma coisa. Se você nunca praticou a política, você nunca foi para a eleição, você nunca votou para ninguém, você nunca ouviu notícias, ou já aprendeu, alguém já ensinou você sobre a política, você começa a dar a sua opinião da política, todo mundo vai achar você uma pessoa ignorante. Essa ignorância mesmo que estou falando, que das pessoas. Eu falei, o nível básico para tirar essa ignorância, tem que aprender como ler o Alcorão certo, na língua árabe, tem que ter um jeito que falar, como começa de ser um estudante, e depois para seja pesquisador, tem que decorar o Alcorão na sua cabeça e ler e sabe sobre gramática do árabe, seja no nível de professor religioso, não vai errar nessas coisas básicas, só vai ter argumentos dentro de coisas grandes na religião. Não é só no significado de uma palavra, desse significa isso ou não significa isso. Não existe isso nesse nível. No nível de professores, não existe esse problema. O problema deles tem regras que dependem dos sábios, dos estudiosos. E todo, quando ele começa de seja estudante, tem esse parte de humilde. Segundo tipo de doença, ou a segunda razão de doenças, essas provas que base, já falei sobre provas antes, essas provas mesmo quando passa para corações, tem algumas pessoas podem ter paciência durante dessas provas, talvez prova de doença, talvez prova de dinheiro, talvez prova de pessoas, de amor, de qualquer jeito, as pessoas que fixam nisso ou tem paciência, vai passar. Tem uns exemplos de pessoas que eles entraram no Islã por causa do amor, por causa do noivo, e esse noivo, por qualquer razão, não conseguiu de chegar no Brasil, não conseguiu de ir para qualquer lugar, ou não conseguiram de juntar. Ou eles já encontraram, eles não conseguiram. Ou por causa de qualquer razão, eles não juntaram juntos. A pessoa que estava procurando ou entrou no Islã por causa de outra pessoa, já deixou o Islã mesmo. Esse Allah já avisou, quando alguém está deixando a religião por causa de uma razão que ele não achou, Allah já avisou sobre eles, e já falei esse versículo na aula passada, que significa que algumas pessoas estão num limite, uma linha. Essas pessoas vão entrar na religião, ou saem da religião, depende desses desejos de coração. Esses mesmo, quando passa a prova, ou coisa eles gostam, eles continuam na religião. E falam, nós somos muçulmanos. Se eles não gostam, saiam da religião. Podem sair do jeito que eles falam, não somos muçulmanos mais, ou podem sair do jeito que ter hipocrisia dentro de hipocrisia dentro do coração mesmo. Terceira razão, desejos e pecados. Desejos humanos e pecados. Desejos e pecados, ou vontade, na verdade. Como as pessoas têm vontade de ter namorado, ou ter namorada, alguém que está cuidando dela. Ou pecados que fazer coisas ruins, bebe bebida alcoólica. Nesse caso, quando você tem esses desejos, está diminuindo o seu coração. Como o profeta já disse, quando você significa quando você faz um pecado, tem quase um ponto
preto dentro do seu coração. E fica assim, esses pontos juntam dentro do seu coração, até juntam juntos e seu coração seja todo preto. Quando seja assim, e você não sinta mais que esse é pecado ou não, você não tem essa mais, o seu coração já fechou mesmo. Até você vira descrente sem problema para você, não sinta essa dificuldade de ficar descrente. Vontades, pecados e desejos humanos, esses às vezes tira a cabeça, até as pessoas não fazem as orações, que é o mais importante, obrigatório na religião. Como não faz a oração, ele não gosta da oração, ao falar a oração não é da religião, ele sai da religião, ele está descrente mesmo, ou quem não faz a oração porque ele está preguiçoso, tem preguiçoso, essa preguiça por causa desses desejos ou por causa desses pecados, esse outra pessoa que tem que cuidar disso, tem que tentar limpar o coração e lavar isso mesmo. Vamos falar sobre isso no final. Outra razão que faz ou passa doenças do coração, dúvidas. Dúvidas, quando tem dúvida dentro do coração, a gente fica com cabeça andando todos os lugares, com cabeça cheia, não sabe como andando. Dúvida, por exemplo, eu posso fazer a oração sem ablução ou não? Mas quando tem dúvida, você precisa de ficar calmo e pedir de alguém que tirar a sua dúvida. Mas algumas pessoas não pedem isso, é esse que faz a doença mesmo no coração. Quando eles pegam dúvida, eles pegam a opinião da cabeça ou da mente e falam, então, essa é a minha opinião, eu não acho que é importante, não vou fazer a ablução. Vou fazer a oração desse jeito de que eu quero. Por que você não faz a ablução? Não acho é importante. Essa é estranho. Uma razão que mais importante, não podem brigar, que parar de mencionar Allah. Parar de mencionar Allah, ou fica esquecendo de mencionar Allah, isso é uma coisa ruim. Quando alguém tem essa doença mesmo, essa razão, ele fica muito separado, afastando mesmo da religião. Afastando mesmo, o seu coração fica bem doente. Você vai passar tristezas dentro do coração porque você não está bem, não sabe como ir volta por Deus. Mencionar de Allah e a coisa mais importante eles falaram, o profeta Muhammad já falou, que significa essa vida toda, que significa isso, essa vida toda, não liga por nada, não é importante, não tem nenhuma importância, mas além de mencionar, exceto de mencionar Allah. A única coisa importante dessa vida é mencionar Allah. E faz as coisas boas, com certeza que ajuda os corações para ficar perto de Allah. Mas é mencionar Allah e a coisa que nós estamos criados por isso. Nós somos criados por isso. Somos criados para adorar Deus. E tipo de adorar Deus é mencionar Deus. Mencionar pode ser de ler o Corão, falar assim palavras subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, qualquer jeito, de qualquer língua, não tem uma língua, mas o Corão deve ser em árabe, ou estudar o Corão, de que ler significados do Corão, por exemplo, em português, mas tem bastante coisas para a gente mencionar Deus. Fala la ilaha illallah, fala a única palavra que você sabe, fala Allah, o nome de Deus, fala subhanallah, fala os 90 nomes que você já viu, por exemplo, já ouviu sobre eles, fala sobre isso. Também uma razão de doenças do coração que chama paixão. Paixão mesmo, a paixão, uma razão muito ruim. Porque a paixão, como eu falei, a pessoa pega umas coisas da mente, quando eles dão a opinião e fala, vou atrás disso, a paixão é pior disso, porque a paixão leva você para um caminho contra da religião. Totalmente você fica adorando sua paixão. A pessoa está paixando por uma mulher, ele faz tudo para salvar, para satisfazer essa mulher.
Mas quando está baixando para essa mulher, tem que baixar, com certeza, pode baixar para sua esposa, para seus filhos, para seu marido, tanto faz, mas a gente pode ter controle desse baixar que tem regras da religião, a gente tem um quadrado assim da religião, dentro disso, meu amor, meu baixar, assim, mas tem que baixar o que exagerado, como estava falando a aula passada, extremista, esse é tipo de extremista que você está baixando por uma coisa mais do que as regras da religião. Qualquer coisa fora das regras da religião, resumo da aula passada, qualquer coisa fora desse quadrado que ela já deu, você está extremista. Você, feminista, está baixando mais para seu gênero, a mulher, de um jeito fora das regras da religião, extremista. Você, machista, está baixando mais para a sua ou para o seu gênero, fora das regras da religião, você, machista, daí você é extremista. Você está baixando para o livro de Alcorão, até você fala palavras erradas sobre o Alcorão mesmo, ou você está baixando para o profeta Muhammad, por exemplo, até você fala que o profeta Muhammad é Deus, não pode ser. Você vai para o cemitério para o profeta Muhammad e vai fazer a oração por ele, e ali, ao ele, para o cemitério, é ruim. Você tem que entender que tem limites dentro das regras da religião. Fora disso, extremismo mesmo. Ela já avisou sobre essas pessoas que estão atrás da Baixão, quando eles estão adorando o Baixão, esse é um tipo de descrença. Você está adorando o Baixão não significa que você já chamou, por exemplo, como eu falei, alguém está baixando por uma mulher, mas das regras da religião, quando você baixando dela, você vai para ela e faz oração para ela na frente de você, deixa ela na frente de você e faz a oração para ela e fala, estou orando para você, ou fica fazendo quase súplicas por ela. Se tudo é tipo de adoração é ruim, mas tem outro tipo que é pior, também está escondido, quando alguém está baixando por outra pessoa e dando para essa pessoa valor maior do que tem. E outra razão, vou falar sobre a doença, que da doença também, a razão muito importante de saber, seu companheiro, seu amigo, sua família, as pessoas que você sempre andando com eles. Sempre deve que escolher as pessoas boas para andar com eles. Essas pessoas boas podem ser pessoas de outro país, pode ser dentro do seu país, pessoas bem. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já disse que significa a pessoa está seguindo a religião do companheiro dele. E não significa que você, o seu companheiro é cristão, você então cristão igual dele. Não. Significa que você está seguindo o caminho do seu companheiro em todas as coisas. Não significa que você corta a amizade como os ateu, ou cristão, ou judeu, porque você é muçulmano. Não. Não é isso. Significa que você, quando anda nas coisas da vida, da religião, deve que escolher pessoas mais religiosas para ajudar você. Mas essas pessoas, quando ajudam, por exemplo, um companheiro bom, quando o tempo da oração chegou, ele chama você, vamos fazer a oração juntos. Então, ele tá uma pessoa boa. Esse melhor de companheiro que chama você, vamos sair para beber. Esse é outro tipo de companheiro. Olha, o companheiro está fazendo errado, o companheiro leva você para o pecado, o companheiro leva você, o amigo leva você para o caminho de Allah. Tem que seguir essa pessoa que leva você para o caminho de Allah, porque quando você está seguindo outro, está como outro, na verdade, que leva você para o caminho errado, você vai perder o seu coração mesmo. Uma coisa também me fecha o coração e passa doenças no coração, uma razão que comer comida, ou, na verdade, comer ilícitos. E comer ilícitos é uma expressão. Pode ser comer, beber, ou usa roubas, ou usa dinheiro ilícitas.
essas coisas que todas proibidas, você começa atrás deles. Por exemplo, algumas pessoas sabem que tem um trabalhador, ele quer, se você trabalha por ele, ou para ele acaba seu trabalho, precisa de pagar para ele um dinheiro. Esse é ruim. Ele gosta de você, paga para ele um dinheiro, não é das taxas, não é das coisas do governo que eles já pediram, mas esse tipo de dinheiro é ruim, que ele pede dinheiro para ele próprio, para só ajudar você para fazer as coisas. Outro tipo das coisas ruins, que é muito, muito, muito importante para entender, que não pega os usura. A usura é muito, muito ruim. Usura, uma coisa que ela já proibiu, usura, que pode achar no banco, por exemplo, a gente coloca dinheiro no banco, e o banco dá alguns benefícios. Você coloca R$ 100 no banco, e o banco dá para cada R$ 100 R$ 1 extra. Esse R$ 1 extra que está dando do banco, por que dando para você? Porque você já deu desse jeito. Ou do jeito mais parecido, que você dá dinheiro por alguém, empresta alguém dinheiro, e fala para ele, você vai devolver para mim depois do mês, esse R$ 100 você vai devolver para mim 110, ou 101, por exemplo, 101, 110, tanto faz o valor desse usura. Quando você fala para ele isso, esse mesmo usura, que uma coisa proibida. Esse parte de proibição ilícita, que Allah é a única coisa que Allah já falou no Alcorão, se não deixarem, esperam a guerra de Deus contra de vocês. E olha no mundo, na verdade a gente pode ver no mundo inteiro. A maioria dos países no mundo, não só um país, a maioria dos países no mundo tem problemas econômicos. Porque todo mundo começou a usar isso como os países grandes. Tem pessoas que também têm problemas econômicos, mas problema econômico não significa que você falta de dinheiro na sua mão. Não, não. Problema ou guerra de Deus pode ser dentro de você. Desse tipo de guerra, que seu coração já está morto, está doente mesmo, e doente fora do caminho de Deus. Allah dá para alguém estar comendo esse sura, por exemplo, descrente, está comendo esse sura. Alguns judeus estão trabalhando com isso sempre, até no tempo do profeta Muhammad estava trabalhando desse jeito. Essas pessoas, quando judeu, falou assim, não são muçulmanos. Outros também descrentes. Quando eles comem esse tipo de comida, não liga para eles. Até eles não sentem punição, não tem punição. Então, como é a guerra de Deus? Guerra de Deus que ele sempre fecha no coração, seja o coração fechado, não fica guiado num dia, não seja orientado para o caminho de Deus. Fica assim, desse jeito, até chega no inferno. Quando chega no inferno, avisei antes sobre isso várias vezes, o inferno não só uma praça para as pessoas entram e encontram ali, não. Um lugar muito ruim, de fogo, tem lugares piores ali, e tem punições em níveis diferentes também. E cada nível depende de quantos pecados você já fez. E seus pecados têm diferenças. Pessoa descrente, não está muçulmano, não é muçulmano, ele não faz a oração, vai receber a punição desse que ele deixou a oração. Allah já disse no Alcorão, falando a conversa do anjo, um anjo desses guardas de inferno, vai perguntar aos descrentes quem estão recebendo punição dentro do inferno. Pergunta a eles, por que estão aqui? Porque vocês estão aqui no inferno. Eles não vão falar porque nós somos descrentes. Não, vai falar porque nós não
iremos das pessoas que fazem a oração. Não iremos de quem derem a caridade. Eles recebem a caridade que eu estou falando aqui, é o zakat, que é obrigatório. Que eles deixaram obrigatórios, são descrentes, mas estão recebendo punição por isso. Temos muçulmanos que eles não vão fazer, como está, pecados grandes, como nós acreditamos, pecados grandes, chega no dia do juízo final, Allah ou perdoa você quando você pediu perdoar, ou de qualquer razão Allah sabe, ou Allah passa a punição, tem que pagar para que faltou. Com certeza, Allah é justo e temos que saber isso. Outra razão das doenças que deixa a vista olhar para qualquer coisa está proibida. Homem e mulher olha no corpo da mulher, mulher olha no corpo de homem, o homem olha dentro da casa dos outros vizinhos, olha assim, o que estão fazendo nos quartos deles, estão fechando aí, começa a abrir, olha, esse está errado. Allah já avisou, não podem fazer isso, não podem olhar nas casas dos outros. O profeta Muhammad também já avisou do mesmo jeito, não podem olhar nas casas dos outros. Até uma regra do tempo de judeu, do tempo de Moisés, quando alguém olha na sua casa sem permissão de você fora olho dele. Esse do tempo de Moisés, esse é uma regra, e fora olho, naquele tempo não é precisa de pagar que a vingança, que olho por olho. Não. Essa pessoa, porque ele está olhando dentro do seu quarto, essa coisa aí, privacidade, tem privacidade seu. Essa é uma coisa particular. Ninguém pode olhar para as suas coisas particulares dentro, assim, sem sua permissão. Se você deu permissão, eles entram na sua casa, eles podem mandar, você deixa as portas abertas sem problema. Mas se você está fechando as portas, e deixa para eles, olham, eles tentam que olhar, eles olham para os buracos na sua parede, por exemplo, e tentam de olhar o que estão fazendo, olham para as pessoas que estão tomando banho, de qualquer jeito. Outro tipo também é, às vezes, pessoas estão seguindo, olhando para danças e jeitos de ruim. Não estou falando sobre a praticar de dança, essa é outra ação, tem as coisas proibidas, mas eu falo assim, estou falando sobre olhar para as coisas proibidas. Olhar para as coisas proibidas, ou essa vista para as coisas proibidas, quando você está vendo as coisas proibidas e você aceita, é ruim. O profeta Muhammad já disse para nós, quando alguém de vocês olha uma coisa errada, o pecado de outro muçulmano, ou pecado geral, uma coisa ruim. Esse aqui é resumo dessa palavra do profeta Muhammad. Significa assim, quando ele veja uma coisa ruim, faz o seguinte, ou muda da mão dele. Quando ele é poderoso, como o governo, policial, ele pode tirar um pecado de mão dele. Falar, não podem fazer isso. Não deixa sua mulher faz errado, não deixa seu filho faz errado. E segundo, quando você veja alguém faz esse errado ou esse pecado, você pode avisar da boca. Esse é o segundo, que está dependendo do seu poder, como falei, e dependendo também de crença no coração. Você tem que avisar. Alguém já viu uma mulher está com poucas roupas e postando fotos assim, ou está alguém escrevendo uma coisa contra a religião, uma postagem contra a religião. Então, temos que avisar, não pode fazer essa postagem. As pessoas ficam falando, isso é uma coisa errada, estranha. Cada pessoa, você avisa, fala para você não pode me julgar, mas ele não é julga. Esse é obrigatório de tudo, que quando veja alguém com erro, fala para ele, não pode fazer esse erro. Não é do jeito que está julgando. Ele fala para ele do jeito que pode ajudar ele. Pode falar para alguém, esse não é jeito dos muçulmanos. Por exemplo, não é jeito dos humanos. Outro exemplo. Pode falar para ele, não conseguem fazer isso, quando você faz isso é errado, você pega pecado. De qualquer jeito,
que ele entende que é esse pecado mesmo. Fala para ele, não tem que aceitar todas as coisas de Deus. Um jeito importante. Esse que o profeta já ensinou-nos. Temos que ajudar as pessoas. O terceiro jeito que estou falando sobre isso, o terceiro jeito para a mudança de coisas ou pecados que a gente veja, quando alguém está vendo as coisas, mas a crença dele ou pequena, pouco, ou ele não consiga mudar de qualquer jeito, então tem que mudar do coração. Ela já avisou-nos uma coisa, por exemplo, né, no Alcorão, ela já avisou-nos quando nós vemos alguém ou nós estamos num lugar que as pessoas começam a falar ou xingam as palavras de Deus, ou falam errado sobre as palavras de Deus, deixam essas pessoas, não falam com eles. Até eles voltam e falam certo. E pode ser, alguém está no seu WhatsApp, está mandando para você mensagem contra a religião. Pode falar para ele, eu não quero receber essas mensagens, porque está contra a religião. Se um poderoso, por exemplo, o governador do seu país, ele está falando coisas erradas contra a religião, o que você pode fazer? Se não se você está andando e faz protesto contra dele, às vezes está o errado, não é o erro dele, não chega até você fazer o protesto mesmo. Mas tem erros quando você veja de alguém, você dentro do seu coração assim fala, não aceito isso dentro do coração, não aceito isso. Não olha para esse pecado, não olha para o TV quando eles mostram para você umas coisas erradas no TV, você não precisa de assistir essas coisas. Não precisa de procurar os canais que eles têm oração de outras religiões que não é de muçulmano, e para falar que estou juntando e estou bem com as pessoas. Não. Você deve que respeitar e não assiste isso tudo e tem que deixar tudo atrás. Não veja as coisas erradas e não fica aceitando das coisas erradas com seu coração. Mas uma razão das doenças é uma coisa muito, muito importante de saber: fofoca e calúnia. E você começa a falar sobre as pessoas. Assim, uma pessoa faz pecado. Tem jeito de falar com as pessoas, essa pessoa está fazendo esse pecado. Porque você está falando isso só para rir dessa pessoa. Ou para seja assunto de conversa. Esse é ruim, esse é fofoca. Mas quando você está falando para avisar as pessoas, por exemplo, X está negando palavras do Alcorão, por exemplo. Então, eu falo para as pessoas, cuidam desse X, porque ele nega palavras do Alcorão. Isso é muito importante. Tem seis razões na religião para poder fazer tipos de fofoca, 6 razões que você identifica alguém, por exemplo, fulano e baixinho. Por que você falar sobre esse baixinho? Porque tem todo mundo e você queria marcar alguém dentro disso. Essa pessoa é baixinho. Mas você não fala como deficiência nele. Quando você fala sobre uma coisa como deficiência nele, é fofoca e ruim. Quando você falar assim, outra razão, quando tem aviso, como eu já falei, X está fazendo pecado, tem que avisar as pessoas, não segue mais X, não segue, não significa que não segue ele na religião, não segue ele no pecado que ele está fazendo, não segue ele no pecado, tem que cuidar dessa pessoa. Esse X nega palavras do Alcorão, cuidam dessa pessoa. Tem também razão de fazer fofoca, esse tudo é lícito, porque estou falando razões lícitas de fazer fofoca, esse não chama fofoca nesse jeito, chama ou está marcando, ou indica as pessoas, ou está marcando uma pessoa, ou está falando sobre alguém para avisar, ou também você queria falar para as pessoas que uma pessoa está com um tipo de doença. Tipo de doença, você queria falar para as pessoas, esse tipo de doença que tem que cuidar. Por exemplo, alguém tem corona. A corona não é uma coisa, mas ele está
comum agora. Então, corona, alguém já pegou. Então, eu falo, alguém está com corona, mas não fico falando, olha, está pegando corona, como é deficiência nele. Não é. Mas estou avisando as pessoas de doença que as pessoas pegam. Outra razão, que a gente, na frente do juízo, falar na frente do juízo, tem que falar sobre algumas pessoas. O juízo pergunta a você e sobre um crime, por exemplo. Então, você precisa de falar sobre esses crimes do jeito certo. Você não pode negar e falar, não, eu não vou fazer fofoca. Esse caso não é fofoca, é testemunho mesmo. Você tem que falar certo, testemunhar as coisas certas. E, enfim, eu quero falar assim, que tem a fofoca e o jeito também que fala palavras ruins, como em calúnia. Calúnia é uma coisa ruim que a gente fala, palavra sobre alguém não existe, ou uma deficiência em alguém não existe nele. Como eu falei ontem, por exemplo, quando alguém fala, o profeta Muhammad avisou nós, quando alguém fala para o outro que você é descrente, se ele não é descrente, o outro é descrente. Se alguém chama alguém você burro, se essa pessoa não é burro mesmo, não merece essa descrição, se volta para ele mesmo. Mais uma razão que eu falo sobre isso, que tenho que avisar também as pessoas disso, a razão que basta muita doença, que a gente fica ocupado com a vida. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já avisou-nos disso, falou que acorda e a cabeça dele, primeira coisa, está ocupando a cabeça dele, a vida atual. Como vai pegar dinheiro, que vai comer hoje, quem vai encontrar hoje, para onde vai aproveitar, onde vai passar o final do ano, essas todas as coisas. Quando ele pensa nisso e fica a primeira coisa na cabeça dele, ou a mais importante na cabeça, ocupa a cabeça mesmo, o profeta já avisou, essa pessoa vai ter dois tipos de punição. Primeiro, dois tipos de punição de coração mesmo, não é punição assim, como em bater, ou matar, ou qualquer jeito, não. Dois tipos de punição dentro do coração. Primeiro, ele vai perder caminho, vai perder seu caminho. Allah vai ocupar ele mais dessas coisas que ele está ocupando. Até ele fica perdido em vários lugares. Ele não sabe, então, vou comer, vou visitar alguém, vou visitar isso, chega alguém que ele não gosta, alguém liga para ele e tira esse parte do tempo, outra pessoa liga para ele, tira outra parte de tempo, enfim, ele acha o dia já acabou, nem fez nem nada de que ele queria fazer. Não conseguiu de fazer ou acessar pegar todos os propósitos que ele queria fazer. Mas um tipo de punição que vai passar, que vai achar na frente dos olhos dele, fica sempre sentindo que ele pobre. E pobre nessa palavra significa que ele sempre sente que ele menos das pessoas em uma coisa. Ele olha, meu vizinho tem esse carro melhor que meu, então eu quero ficar igual de meu vizinho. Essa pessoa tem mais dinheiro do que eu quero ficar igual dessa pessoa. Essa vida tem coisas melhores. Olha as pessoas como eles estão vivendo e não consigo viver igual. Essa pessoa vestindo desse jeito e não consigo vestir igual deles. Esse tipo que você sempre sinta que você menos de outros, deficiência dentro do seu coração. Mas quando você fica, e também o resto do hadith do profeta, significa quando você, a primeira coisa, ocupa na sua cabeça a religião, o dia de juízo final mesmo, como você vai fazer toda coisa por Deus, então Allah vai dar para você contra dessas punições, contra deles assim. Você foca e faz mais de uma coisa até você sinta que o dia está grande por as coisas que você já fez. E conta assim, marca as coisas que você marcando na sua nota, as coisas que já fez, vai achar muitas coisas que fez em pouco tempo. Segunda coisa, contra desse, que você sinta que você bobe ou você menos das pessoas, você vai sentir que você é satisfeito com as coisas que você está na sua mão.
eu tenho essa roupa, alhamdulillah, estou melhor dos outros, que olha as pessoas na frente de mim estão sem roupas, eu tenho um carro, esse melhor das pessoas que estão andando em B, eu tenho Bs, pessoas sem Bs mesmo, eu tenho essa cabeça, tenho mente, tenho meu coração, tenho minha vida, esse tudo você se sinta, sente bem. Então, falou assim, algumas doenças passam para nós, tal, todas por causa de algumas razões, dessas razões que já avisei. O que tipo de doença pode passar? Vamos ver, por exemplo, já no que acaba, tem hipocrisia, exibir, tem, por exemplo, dúvida, suspeita, e perder a confiança em Deus, e também pessoas podem ter mal esperança em Deus, podem estar com inveja, ciúme, esse tipo de doença que passa também no coração, fica orgulho, autoadmiração, ou também desprezo, ou zombeiro dos outros, ou fica falando maldades sobre os outros, fica odeio preconceito também, fica contra das pessoas, odeia todo mundo, não gosta de ninguém, eu sou a única pessoa boa, o resto são ruins, desespero, essa é a pior coisa, quando você tem esse desespero, uma das razões, na verdade, uma doença também, quando você está esperando, você é pior, você é uma das coisas que Allah avisou, nós não podemos ficar desesperando, esperando. O Jacob, das palavras do Alcorão, significa, no sentido dela, quando o Jacob estava enviando os filhos dele para o Egito, ele falou para eles uma coisa muito importante, que significa que não fica com desespero em Allah, porque quem tem esse desespero, ele descrente totalmente descrente. E a descrença mesmo, uma coisa muito ruim. Quando você pega a descrença, você perdeu sua vida atual e vida próxima também. Um tipo de doença também, já avisei como em razão, paixão é amor por uma coisa diferente, que não é Allah. Como falo, tem regras para amar qualquer coisa. Quando você sai dessas regras extremistas e fica baixando para essas coisas e adorando esse amor, esse paixão, adorar não precisa de fazer a oração por esse, mas significa que você só preocupa a sua cabeça o dia inteiro, noite inteira, só por esse que está baixando. A mulher, você esqueça as suas orações só para ficar com essa mulher. Filhos também podem ser de paixão, você baixando por esses filhos e sabe que Allah passa punição para quando alguém fica assim, passa a maior punição dentro do coração de que você está baixando por ele. Homem está baixando por uma mulher, ele fica baixando atrás dela, e ela não gosta dele mais. Ele só fica dando um sorriso assim, mas ela não gosta dele. De um jeito, ele fica passando muito esforço, ele trabalha mais tempo, até ele quase morrendo de trabalho, e para ela satisfeita, ele não é satisfeito. E num dia, acha que ela deixou ele, afastou e foi para outro. Tipos também de doença que podemos ver, esse que já falei como um razão, fofoca, calúnia, e também obsessivo que alguém sempre está pensando errado, não sabe, eu fiz ou não faço, um tipo de doença que passa no coração. Por exemplo, eu já fiz a oração agora? Não fiz. Já fiz a oração? Não fiz. Esse é um tipo de obsessivo bem pequeno, mas tem grande. Tem Deus ou não tem? É uma coisa estranha, que fica sempre basta assim. Ou como é a dúvida maior que o profeta Muhammad já avisou nós, que não pensa nesse dúvida quando chega, nesse dúvida, pede de Allah que proteja-nos de Satã mesmo, que fica pensando assim, olha as estrelas, olha como Deus já criou essas estrelas, criou o humano grande, maravilhoso, criou essas coisas grandes e lindas da vida. Enfim, você fica olhando assim,
Então, quem criou Allah? Se é dúvida, tem que cuidar. Nunca pensa nisso. Porque Allah é criador, e criador não é fica criatura. Criador não é criatura. Criador, Allah. Então, mais um tipo de doença que podemos achar que coração cru, coração fechado, coração que não sente nem nada por ninguém. Alguém passa na frente de você e fala, olha, fulano já morreu. Aí você, tá bom, vou continuar, vai continuar julgando, vai continuar fazendo coisas suas na vida, do jeito que não liga para nada. Não dá intenção, alguém já morreu, sua mãe já morreu, tá bom. Continua rindo, bebendo com seus amigos, ou tá saindo nas festas para seus amigos, e não liga que sua mãe já morreu, ou seu pai já morreu, alguém, sua família, ou qualquer coisa pode acontecer na sua vida. Até quando passa uma coisa ruim para você, às vezes você não sente que é ruim, você não liga por nada. Uma das doenças também que partido com alguém errado, ou com algo errado. Esse partido mesmo, já avisei a aula passada, que é um tipo de racismo, que fica partido por um tipo de política, um tipo de pessoa, um tipo um tipo da opinião. Você extrema por isso, você fica com isso, faz racismo. Estou da raça branca, contra dos negros. Estou de negro, sou do negro, então contra dos brancos. Sou egípcio contra dos o árabe, sou contra dos estrangeiros contra dos árabes. Assim, todo mundo contra de todo mundo. Esse tipo de doença, racismo, extremismo, essa doença, extremismo que já avisei a aula passada, que queria voltar para esse, vai achar vários tipos de extremismo, enfim, tudo aí que é fora das regras de Deus, está o extremismo. Também, como eu falo, uma doença muito ruim, também pode passar, fica com medo de qualquer coisa não de Deus. Uma pessoa fica com medo de pratas e não sinta medo de Deus. Ele fica com medo de pessoas, até a pessoa dormindo, tem o tempo da oração de Fajr, de 4 horas de manhã, por exemplo, ele não gosta não acorda para fazer essa oração e fica, não sente dor, não sente medo de Deus, que ele deu para nós, obrigou para nós essa oração, e avisou que não podia faltar a oração. Mas ele deixa e vai atrás da vida. Mas quando ele tem uma reunião 5 horas de manhã, ele acorda 2 horas atrás para fica preparado para ir para essa reunião mesmo e não está com medo de Deus, está com medo do o chefe dele ou das pessoas no trabalho. Quando ele está indo para pessoas numa festa, ele fica perfumado, usa roupas boas para ficar na frente deles. Fim disso, quero falar sobre como fica ou recupera seu coração. Como trata seu coração para ficar melhor. Seu coração, como falei, sobre algumas doenças que podem passar, razões dessas doenças. Então, temos que saber que a primeira coisa que a gente precisa de ter para o coração ficar certo, é o Corão. Palavras de Deus. Esse que recupera o coração mesmo. Allah já disse no Alcorão, que significa, no Alcorão, nele, tem jeito para recuperar ou melhorar seus corações. Quando você está ligado para o Alcorão, sempre ouve o Alcorão, tenta de ler, do jeito que você consiga de ler em árabe, tenta aqui aprender, esse também do jeito que você tenta de aprender da sua língua, tanto faz. E então você está andando no jeito que Allah vai dar para você paz no seu coração, vai recuperar seu coração. Mas outra razão, outro jeito para recuperar, amor por Deus. Amor por Deus. Temos essa expressão em português que fala amor de Deus, amor de Allah, que você tem que
ter esse amor que é maior de qualquer coisa na sua vida. Até quando você ouve que a regra de Deus, você fala, obedeço e vou fazer. Como os companheiros do profeta, quando eles ouvirem ordens de Deus no primeiro dia, eles falaram assim, quando eles ouvirem, todos eles falaram, nós obedecemos e já indo para fazer, já fazemos isso. Obedecemos e vamos fazer. Ouvimos e obedecemos. Também fica honesto e loyal por Allah, faz coisas com o coração certo, honesto na intenção que qualquer coisa você vai fazer, vai beber água, por exemplo, vou tomar essa água, de que é minha intenção que eu preciso tirar a sede de meu corpo e fico forte para fazer as coisas da religião. Vou fazer jejum, está fazendo o jejum, por isso não precisa de falar, como falei, não busca fama, não fala para alguém, mas estou fazendo essas doações, estou falando com fulano, não conseguem de falar sobre suas boas ações para as pessoas, não fala, eu paguei para esse bobe um dinheiro, eu deixo, paguei para a mesquita, ajudei a mesquita nesse jeito, não precisa de falar, deixa as coisas, se alguém dali falou, sem problema, mas se você vai falar, você está perdendo isso da sua coração. Uma coisa mais também para ajudar você, você precisa de ficar seguindo suas boas ações. Quando você faz suas boas ações, você fica seguindo um para os outros. Faz oração, faz sunna da oração ou oração de vontade, faz as coisas de jejum do Ramadã, por exemplo, não espera até o Ramadã que vem para fazer o jejum, mas pode fazer alguns dias de facultativo, assim, nos dias especiais, nos dias como de sunna, de segunda, quinta, alguns dias de mês, assim, quando você faz esses dias, fica bom para você. Fica sempre olhando para o que está fazendo, fica sempre contando as coisas que você está fazendo, contando não é de dinheiro, contando que você faz boas ações ruins, não fala que estou fazendo boas ações, então vou ganhar 10 boas ações, não. Que quero falar você não deixa você como um pecado até o próximo dia. Quando você faz pecado, de Deus que perdoa, ele tenta que corrigir seu erro sempre. Não faz erro para alguém e deixa para o outro dia. Não fala uma palavra ruim para alguém e deixa para o outro dia. Tem que sempre cuidar disso. Outros jeitos que você pode fazer coisas voluntárias. O mais importante, sempre, qualquer coisa da religião, sempre pede de Deus. Sempre pede de Deus as coisas que Allah dá para você. Um coração certo como Abraão, profeta de Deus, ele pediu de Deus que dá para ele um coração certo, um coração completo, bom. No dia do juízo final, você chega com esse coração na frente de Deus, Allah dá para ele paraíso sem nada. Ele profeta, ele tem a promessa que ele entra no paraíso, mas ele ainda está com medo de Deus. Essa é uma outra razão, outro jeito de recuperar seu coração, sempre seja com medo de Deus. Até quantas coisas você está fazendo, sempre seja com medo de Deus. Seja de medo de Deus, que significa que você não sabe, Allah já aceitou de você ou não. Porque algumas coisas a gente faz de orgulho deles, não está aceita. Como falei antes, sobre doação, alguém dá a doação e começa a falar para as outras pessoas, e já tem doação desse jeito, estou ajudando essa pessoa, estou ajudando essas pessoas, mas desse jeito ele tá machuca a pessoa mesmo, e também no mesmo tempo ele está destruindo. Estou avisando a loja desse natural, que significa algumas pessoas chegam no dia do juízo final sem nada, todas as boas ações que tem já está explodido, não tem nada, quase solo, nada. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam também disse que significa mesmo, significa do versículo, dá sentido assim, que algumas pessoas estão fazendo orações, jejum, e melhor ações do que vocês. E chegam no dia do juízo final com montanhos dessas boas ações. No dia do juízo final, Allah ordena esses montanhos para ser nada. Ou seja, nada, quase pó. E pó vai para qualquer lugar, eu solo mesmo,
não existe nada desses bons assuntos. Por quê? Porque eles não são honestos, ou eles também têm alguns pecados escondidos. Tem um tipo de pecado quando eles estão separados com as coisas, as regras de Deus, eles começam de fora das limites de Deus. Também tem que cuidar da vista, que como está muito importante. Uma coisa mais para salvar seu coração, você precisa sempre de cuidar de que é mais importante das regras de Deus. Você está olhando o seu filho, não é crente, por exemplo, novos muçulmanos. Está ouvindo assim, seus filhos não são muçulmanos. Não fala então e deixa ele escolher depois. Tenta que falar para ele a divulgação mesmo começa dentro de sua casa. Como Allah já ordenou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesmo, começa a divulgar dentro de sua casa. Eles aceitam, não aceitam outra coisa, mas você começa a divulgação dentro da sua casa. Não fica preocupado com as pessoas fora e deixa a sua casa rasgada. Tem uma palavra que um carpinteiro tem casa sem porta. Porque ele esqueceu de fechar a porta, ele esqueceu de ter uma porta na casa dele. Esse mesmo, quase a pessoa que fazendo divulgação fora das casas, esquecem dentro de casa. Tem que começar dentro de casa. Esses avisos grandes, eu não aviso só todo mundo, eu aviso eu mesmo também. Todo mundo, incluído eu também. Eu vou falar palavras do Ibn al-Qayyim, rahmatullahi, Allah dá misericórdia por ele, que falou como a gente faz, ou sabe que o coração é bom e ruim. Tem alguns sinais. Como você faz isso? Quando você faz pecado, você sempre volta para Deus e fica preocupado com esse pecado, ou sempre pede de Deus que perdoa de você. Esse é um sinal muito importante. Você não pode ficar feliz com o seu pecado, nunca, numa vez. Outra coisa, você tenta que mencionar Deus de qualquer tempo que você consiga. Fala sobre Deus, fala Bismillah, sempre tenta que lembrar de Deus, sempre fala para as pessoas, Allah, fala para as pessoas lembrar de Deus. Qualquer lugar você está conversando com seus amigos, qualquer conversa você lembra de Deus. Até se for para uma festa, você lembra de Deus, não faz nada de errado, não vai fazer nada de errado quando você menciona Deus. Falou esse significado do versículo do Alcorão, quando a oração tira o pecado de seu coração. Ou ela proibindo você de fazer o pecado. Mas que tá melhor, também o maior da oração, que mencionar de Deus. Quando você menciona Deus sempre, não vai fazer pecado. Porque a oração tem tempo. Quando você acaba de oração, você fica tranquilo assim, então talvez vai pensar em fazer um pecado, mas quando você menciona Deus sempre, de palavras, de ações, de qualquer jeito, de ler Alcorão, de ouvir Alcorão, você vai tirar esse jeito de fazer pecado e também seu coração fica calmo, fica em paz. Também não deixa partes de Alcorão, tenta que ler pelo menos 5 versículos todos os dias de Alcorão. Se uma coisa muito importante, tenta que ler. Você não sabe, pega Alcorão em letras latinas e começa a ler esse Alcorão errado, sim, mas tenta que ler, tenta que aprender. Isso é importante. Allah vai dar recompensa para o que você está tentando. Procura alguém que ensina você, fala para ele, eu quero você ensinar de mim 5 versículos por dia, 5 versículos cada semana, e eu vou continuar para aprender esses 5 versículos o resto da semana. Por exemplo, é muito importante, você faz esses 5 versículos por semana. Por semana você pega, aprende de alguém, uma pessoa que sabe como ler, como recitar, ele ensina você, e você pega esses 5 versículos e fica lendo o resto da semana inteira. Aprende sobre esses 5 versículos. Esse é o jeito dos companheiros do profeta Muhammad. Eles pegaram 10, eles falaram assim, que eles pegaram 10 versículos e não passam esses 10 versículos para memorizar, até eles aprendem esses 10 versículos certos, fazem tudo sobre esses versículos, fazem todas as regras que estão dentro desses versículos. O companheiro do profeta, é primo do profeta também, esse Abdullah ibn Abbas,
ele memorizou o Corão, memorizou Surat al-Baqarah, de Vaca, ele memorizou em 20 anos. Porque, desculpa, Omar ibn Khattab, na verdade, ele memorizou em 20 anos. Porque ele ficou, cada versículo ele memoriza, ele tem que fazer antes de passar para o próximo. Ele fica assim, até memorizou tudo o Corão. Omar ibn Khattab, ele não deu opiniões sobre a religião se ele não ouviu do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, também tem jeitos que fica diminui ou não precisa de comer todas as coisas que você gosta de uma vez. Você tenta que comer as coisas boas, não bebe todas as coisas que você gosta de uma vez. Você tenta de organizar isso. Organizar não significa que você tem que usar comida ruim ou comida não vale. Não, usa comida boa, mas tem que organizar isso. Não, também é bom para a saúde, não para ganhar estômago, isso, mas também quando você fica o tempo inteiro comendo, bebendo, você vai esquecer de adorar Deus. Quando você vai para fazer a oração, esquece tudo da vida atrás de você. Quando você está pensando no próximo dia, nesse dia, você sempre pensa no dia do juízo final. Você também, para ter boa sinal de seu coração, você vai dar boas doações para as pessoas, também corrigindo suas ações e ações dos outros. Você tenta que achar os pecados, vai achar os pecados muito fácil, os erros muito fácil, e tenta que ajudar as pessoas, e também não vai estar com medo de nada, porque você está com Deus sempre. Não é medo, tem algumas coisas que possa medo sim, mas não falo medo mesmo. Pode ser preocupação, mas medo outro jeito, medo mesmo não vai achar mais. Além disso, você sempre procura que você está melhor, seja melhor do que está agora, e não no parte da ciência, no parte da religião. Você não procura sobre isso a vida atual. E tenta aqui organizar as coisas da vida e tirar as coisas que passa hipocrisia no coração, sabe? Hipocrisia, o pior disso. O amor também organiza, entrando nas regras da religião, mas quero falar, antes de terminar, sobre hipocrisia, e muito ruim, porque hipocrisia pode ser do jeito escondido, como a descrença também pode ser escondido, pode ser aparecido. Quando seja aparecido, você sabe mesmo, eu não acredito nessa religião, mas estou seguindo porque as pessoas estão seguindo, estou com eles. Ou porque tenho amigos dessa religião e estou andando com eles. Só isso, mas não estão seguindo. Eu não pratico, como a gente fala, não existe esse na religião. A religião é Islã, significa que você recebe as coisas de Deus e você pratica. Você faz o nível que você consiga de fazer. Tem pilares, não pode deixar, tem, depois disso, obrigatórios que tenta que fazer o que consiga de fazer, tenta que não deixa nenhum deles. E pecados, sempre deixa, como o profeta disse mesmo, tudo que falo, ordens para vocês, para fazer de obrigatórios, tentam que fazer o que conseguem de fazer. Obrigatórios não é pilares é mais disso, maior. E quando proibindo uma coisa para você, não podem deixar, porque quando proíbo alguma coisa, deixam. Não fala, então eu vou deixar de Deus. Todos os, assim, por exemplo, o profeta já proibiu, Allah já proibiu que as mulheres saiam sem hijab. Então tem que deixar sair sem hijab, tem que usar hijab. Mas tem o nível que eles conseguem, isso é obrigatório, então o nível que eles conseguem. Tem, né, algumas pessoas estão forçadas. Também tem que tentar falar sobre as coisas boas para as pessoas, orienta as pessoas para fazer as coisas boas e deixa os pecados. Esse é tudo muito importante. Eu já falei isso, tá? Resumo, na verdade, de 2 livros. O livro primeiro, A Mensagem do Coração, o Risalatul Qalb, esse do estudioso que chama Ibn al-Qayyim, outro do estudioso que chama Nasr al-Omar, que fez um livro que chama Prova de Coração. Tudo isso, além disso, outras
aulas de aviso grande, estava resumos de alguns livros, como a Risala, por Shafi'i, tem alguns livros de Ibn Hazm, de vários, quem queria a literatura dessas, de todas as aulas, pode perguntar, eu posso, pelo menos, mandar os nomes dos livros para as pessoas que quiserem, tem contato, tem comentários, podem escrever também, sem problema. Vou fazer o final, resumo sobre as doenças do coração. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hoje falei sobre doenças de coração. Vou dizer doenças dentro do coração que fecha o coração mesmo, tira ele de crença, e tipo de doenças que diminuem a crença. Doenças mesmo estão muito perigoso, porque o coração ele lida o corpo inteiro, lida a mente, lida as pessoas para o caminho de Allah. Então, se alguém está doente no coração, ele está desorientado, está perdendo o caminho. O coração é muito importante, tem algumas razões que passam doenças dentro do coração, tem alguns tipos de provas também que a gente recebe. Das razões que passa a doença no coração, esse tipo de provas mesmo, as provas mesmo, quando alguém cai na prova, não consiga passar a prova, não tem paciência, então vai perder tudo. Desses tipos das provas, pode ser provas dentro da religião, provas dentro da família, provas dentro da crença, provas dentro das boas ações que ele faz, provas dentro de qualquer coisa ele queria fazer, provas dentro da família, como falei, a família pode ser dentro de desejos humanos, vontades, talvez também na divulgação, no trabalho, na presidência, poder, na ciência que aprendeu, de conhecimento, esse todo tipo de provas que precisa de passar. Tem paciência, tem que ensinar as pessoas com certeza. Quando vem conhecimento do jeito certo, aprendeu dos níveis, como falei sempre, níveis de aprendizagem, quando chega, você dominando língua árabe, dominando língua árabe, você começa a ensinar a pessoa. Você domina a gramática, você sabe como é as pessoas. A gramática não precisa de dominar 100%, domina a maioria das gramáticas para ensinar as pessoas. Tem tipos de doenças que você vai achar que pode passar para as pessoas por causa dessas razões. As razões também que passam doenças, vontades, como falei, desejos humanos, dúvidas que passam na cabeça, esquecer de mencionar de Deus, fica apaixonado por uma coisa fora das regras da religião, mau companheiro, ou companheiros ruins, amigos ruins, comer ou beber as coisas, usar roupas de dinheiro ilícitos, como falei, por exemplo, comer de rouba ou de ladrão, ou come comida de usura, ou de qualquer jeito ruim que ela já proibiu. Também deixa vista para olhar para as pessoas, para o corpo das pessoas, homem para mulher, mulher para homem, desse jeito, ou olha para as coisas ruins e não sinta dor no coração. Esse ruim olha para o pecado e não liga para você, não faz problema para você. Esse razão de passar doenças dentro do coração. Também me fofoca e calúnia, e também me passa doenças e fica preocupado muito dessa vida atual, esquece a próxima, esse é muito importante, que não pode fazer isso, esse é das razões maiores que passa a doença dentro do coração, maior doença de coração pode passar, pode ser hipocresia mesmo. Hipocresia é muito ruim, porque você pensa que você anda como os muçulmanos e você não é muçulmano. Você anda com os crentes e você não é crente em nada. Ou também pode ser escondido, quando seja escondido, você está fazendo as coisas deles, como o profeta já avisou, faz mentira sempre, você faz sempre coisas sem cabeça, você está andando e você dá promessas e quebra essas promessas, qualquer jeito de fica hipocresia mesmo, hipocrético mesmo.
Também exibir, quando você faz as coisas, espera as pessoas sempre falar para você, oh, parabéns, você está bem, você está certo, tá assim, ou você está fazendo as coisas para buscar fama das pessoas, ou você está fazendo vídeos para as pessoas olha, essa pessoa está falando certo, essa pessoa está falando errado, assim, eu ficar sempre contra das pessoas. E também dúvidas, suspeita, e perder a confiança em Deus, está muito ruim, esse é um tipo de doença que passa no coração. Mal esperança em Deus, que está muito ruim. Também quando você tem inveja ou ciúme, esse tipo de ruim. E ciúmes não é ciúmes de homem para mulher ou mulher para homem, esse tipo de ciúme normal é bom, na verdade esse é uma coisa indicada na religião. Mas ciúmes que falam que a mulher olha para outra mulher que você tem beleza mais do que eu, então eu estou com ciúmes dela. O homem está olhando para o outro, está mais forte do que eu, então eu estou com ciúmes disso. Não fala, mas é um sentimento. Também orgulho, uma coisa ruim, eu sempre avisei sobre isso, o Satã estava, o pecado dele, na verdade, foi o orgulho e desobediência, obediência ordem de Deus, uma regra de Deus que não aceitou do coração dele, então ele, esse Satã, esse símbolo de maldade da vida inteira. E também me fica admiração por você mesmo, outra admiração, e desprezo, o zambueiro dos outros, e fica falando mal sobre os outros, ou fica olhando esse baixinho, esse alto, esse ruim, esse fraco, esse forte, de qualquer jeito você faz zambueira, ou ele fala mal, ele não consegue falar certo, ele não consegue de fazer as coisas certas, olha esse burro, olha esse ignorante, desse jeito que você está fazendo zambueiras dos outros. Allah já avisou isso, que ninguém pode fazer zambueira de ninguém. Também fica com odeio dentro do coração, preconceito também me faz mal, que você fica odiando todo mundo, odiando uma pessoa, não precisa de todo mundo, você odia uma pessoa, até você odia não é razão, é religião, mas você está odiando por causa de uma coisa, ele é melhor de você, ou ele é árabe mesmo, então eu odio todos os árabes porque são árabes, eu falo os árabes são machistas, ou falo os brasileiros são fracos, assim, de qualquer jeito, de odeio mesmo. Desespero, uma coisa muito ruim, eu avisei sobre isso, que não pude, desespero em Deus, desespero mesmo, significa descrença. Também amor e paixão fora das regras de Deus, por alguém não é Deus, também se descrença, ou chama outro Deus, tipos das doenças que passa também, foca em calúnia de novo de doença, porque você faz a foca sem sentir que é maldade. E também fica apaixonando e esqueça de ficar com medo de Deus, sempre medo de Deus é uma coisa importante, e sempre tem obsessivo de qualquer coisa, e obsessivo da religião mesmo, até fica obsessivo de Deus, e não acredita que Deus passa para você as coisas melhores para você, não acredita que Allah é justo quando fala crentes vão para o paraíso, descrentes vão para o inferno, é justo de Deus, ele não mente, ele vai fazer isso, é certo. É um tipo de doença que passa no seu coração, que seu coração fica duro, ele fica cru, crueldade mesmo, ou duro, que não sente nada por ninguém, não sente dor por nada. Quando eu fico machucado mesmo, agora eu estou pensando, mas vejo todo mundo está com doença, todo mundo está sofrendo, não liga para mim, esse tipo de doença. Também a última coisa que fica partido por alguém que não é justo, não é que é verdade. Alguém já ouviu esse amigo fala para mim, fala uma coisa errada, outro está falando certo, mas eu partido para o meu amigo. Ou esse de meu gênero, mulher igual de mim, então eu sigo essa mulher. Esse homem fala também, eu sigo esse homem. Fica partidos assim. Esse negro, esse branco, esse tipo de racismo extremista que é muito ruim.
como tratar essas doenças. É muito importante que trata com o Corão, que trata todas as doenças da gente, de tirar tudo, porque ela já avisou que no Corão é tratamento mesmo. Tem que cuidar de ficar com amor por Deus, tem que ter honesta e ficar leal por Allah, é sincero, faz tudo sobre Allah, não faz nada para buscar fama, não busca, não dá doação para alguém falar, olha esse generoso. Tem que ficar seguindo, fazendo as coisas boas, e seguir com outras coisas boas, depois, como o profeta já falou, Allah já avisou também, e fica também tentando olhar para as suas ações, e quando faz pecado, você volta por Deus, fica pedindo perdoar sempre, e não deixa você até, basta sem fazer isso. E também um jeito de tratamento, um tratamento muito importante, que você sempre pede de Deus, tudo tratamento, e pede de Deus que ajuda você em seu coração. Final disso, você tem que ter uma comida lícita, de bebida lícita, sua roupa e toda a sua vida das coisas lícitas mesmo. Não pega as coisas proibidas de qualquer jeito e deixa todo o dinheiro proibido e fica sempre com o dinheiro lícito e sempre com as coisas boas. Tem sinais para o coração bom, vai achar esses sinais que as pessoas sempre, quando faz o pecado, volta para Deus e pede de Deus que perdoar. Quando está faltando de mencionar Deus, volta e fica mencionando Deus sempre. Quando ele faz uma coisa ruim ou veja alguém com dor, ele sente dor por essa pessoa. Quando passa parte que está lendo do Alcorão, ele sempre volta para ler essa parte, ler 5 versículos por dia, aprende 5 versículos por semana e fica repetindo, aprende Alcorão, dos sinais, e fica, por exemplo, os 5 versículos, mas por ser melhor, mais disso, também ele sente que a religião é adorar Deus uma coisa muito boa, e ela dá para ele mais esforço para fazer essas coisas, entra na oração, esqueça toda a vida atrás dele, quando entra na oração fica com o coração muito bom, e também sempre não pensa em nada além de Allah, e fica sempre preocupado como satisfazer Allah e preparar ele mesmo para o dia do juízo final. Nunca pensa que todos os trabalhos dele estão aceitados, tem que ter esse medo de Allah, que talvez Allah não aceita, porque uma coisa ruim ele fez de coração, e fica com esse tempo cuidando o tempo por Allah, e também corrige todas as ações dele e tenta avisar as pessoas quando eles fazem coisas ruins ou pecados, para avisar eles como são irmãos dele, tem que avisar como o profeta já obrigou para nós que fazemos isso. Alhamdulillah Rabbil Alamin. No final disso, eu quero só dar alguns exemplos, no final da aula, como eu estou passando. Um exemplo, não vou falar dos nomes essa vez, mas eu vou falar assim, os profetas todos são com o coração certo. Como eu falei, o profeta Abraão, eles que Allah escolheu para levar a mensagem para as pessoas. Essas pessoas que têm coração certo. Temos que seguir. Depois disso, Allah já escolheu companheiros do profeta Muhammad, que são de melhores corações depois dos profetas, que companheiros de cada profeta, na verdade, mas do profeta Muhammad são os melhores também. Então, tem esses melhores corações. Não estou falando sobre hipócritas, mas eu estou falando sobre os companheiros certos do profeta Muhammad, que nós sabemos deles. Tem um livro muito bom, chama Ser al-A'lam al-Nubala, ou História das Estrelas e Nubes. Esses nubes está falando sobre a história desses companheiros do profeta, e todas as pessoas crentes e estudiosos depois, até o tempo desse Imam al-Dhahabi, que ele escreveu esse livro. Esse é um livro muito maravilhoso. Pude achar muitas histórias, pude aprender disso. Tem vários livros. Tem livro que chama Livro para quem voltou para Deus, ou Histórias de quem voltou para Deus, ou Qasas Tawabin, que eles voltaram para Deus depois de fazerem alguns pecados. Tem bastante história sobre pessoas antes do Islã e depois do Islã também.
Ah, o exemplo ruim nesse caso, eu vou falar só também sem nome, mas epicuretos são pessoas que pegam as palavras e começam a falar errado. Quando ouve uma coisa, não gosta, começa a falar ruim. Allah avisou sobre eles no Corão. No tempo do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allah revelou para ele os nomes dos epicuretos no tempo dele. Eles já andaram a saberem que os epicuretos, por isso não chegarem para nós histórias dos epicuretos misturado com os companheiros. Já sabemos esses companheiros do profeta certos, e epicuretos já sabemos esses dos nomes deles certos, porque estava recolhido no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e já sabemos e aprendemos deles. Epicuretos agora ninguém vai saber, porque epicuresia é uma doença do coração, como eu falei, uma coisa dentro do coração que ninguém sabe além de Allah, exceto Allah, Allah só quem sabe isso. Então, a gente tem que tratar. Quem fala que sou muçulmano, trata ele como muçulmano. Quem fala que não sou muçulmano, trata ele que não está muçulmano, não é muçulmano. Mas, quando alguém está misturando o Islã ou fala que sou muçulmano, e ele não faz as coisas da religião, ele tem que avisar ele mesmo. Esse mesmo para ele, não é para as pessoas ficar cuidando dele. Ele sabe ele mesmo. Ele sabe que está dentro do coração dele. Ele tem que saber, aceita as regras de Deus, aceita as palavras de Deus, aceita que Allah já ensinou nós, aceita tudo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aceita as regras da religião e fica obedecendo e humilhado por Allah, Allah único, e la ilaha illallah. E o pedido de Deus, no final dessa aula, Allah salva nossas vidas, salva nossos corações, trata nossos corações, dá para nossos corações bons, corações, chega no dia do juízo final com corações bons também, chega até entra no paraíso com os profetas, no melhor lugar do paraíso, Firdaus al-A'la, no melhor lugar do paraíso do lado do profeta Muhammad, de outros profetas, e também com os companheiros do profeta Muhammad, e leva-nos para um lugar e entre na sombra de Allah no dia do juízo final. Allah dá para nós a bebida especial naquele dia, Allah dá para nós o melhor naquele dia, e aceita todas as nossas ações, solto tudo por Deus, tudo sincero por Deus, aceita de tudo, aceita de nós todos nossas coisas pequenas e corrige nossos erros, dá para nós o caminho certo e sempre guia-nos para o caminho de Allah e não leva-nos do caminho dele, não perdemos o caminho de Allah. Allah aceita nós todos e abençoa-nos todos e dá misericórdia e perdoa nossos pecados todos. Allah é misericordioso, clemente. صلى الله العظيم لي ولكم أن يغفر لنا ويرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم لي ولكم إلى يوم آخر إن شاء الله. السلام عليكم.